Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para retomar os nossos vídeos, primeiro vídeo de estudos do ano de 2021, que a gente está gravando hoje aqui. Hoje a gente pretende encerrar um grande tema que a gente tem trabalhado, mas antes, deixar o pastor Marcelo também dar a sua saudação para vocês. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor. E é sempre bom estar aqui conversando sobre a palavra de Deus, aprendendo um pouco mais para poder edificar as nossas vidas, né? Amém. Sempre bom estar juntos aqui, sempre né? Bom, fazendo isso. Samuel, Bruninho. Uma parceria tem dado muito certo. A gente precisa fazer um vídeo das conversas antes de gravar o vídeo, né? Que também são edificantes. Os irmãos vêm aqui 20, 25 minutos que a gente gravou, mas tudo que a gente conversa antes é tão bom quanto, né? A gente tem trabalhado aí, né, irmãos, o tema Caminhos do Coração. Estamos trabalhando dentro da história de Davi, registrada lá no livro de 2 Samuel, do capítulo 11 ao 13. Hoje a gente vai trabalhar os últimos versículos, né? A gente tem aprendido muito com essa história e espero que tenha sido também para os irmãos um tempo de aprendizado, um tempo de conhecimento. Então se você já está assistindo, curta esse vídeo, compartilhe e nos ajude, né, a fazer essa divulgação desse trabalho muito mais importante para a causa, né, para aquilo que a gente acredita que é algo bom, algo verdadeiro, muito mais do que simplesmente a divulgação dos nomes da igreja, dos nossos nomes, é a divulgação do evangelho da nossa fé. Então vamos orar para a gente começar o estudo de hoje. Pai, nós te louvamos e agradecemos porque podemos iniciar mais um ano nesse trabalho, Deus, estudando, conhecendo a Tua Palavra, compartilhando, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado a entender. Clamamos que esse entendimento seja fruto da ação do Espírito Santo em nós e também na vida de todos os irmãos que participam conosco através do vídeo. Abençoa esse momento, a minha vida, o pastor, o Bruno que está aqui trabalhando com a gente também, que em nome de Jesus seja algo realmente que traga vida, que traga sabedoria a nós através da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pastor, faz a leitura do texto para a gente. Vamos lá, do 30, né? 30, a partir do 30. 2 Samuel 13, a partir do versículo 30. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu esta notícia: Absalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. Então o rei se levantou, rasgou suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão. E todos os servidores dele que estavam ali também rasgaram as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos, somente Aminon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Aminon forçou a sua irmã Tamar. Por isso, eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram. Somente Aminon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava de guarda viu muita gente descendo o monte na estrada de Oronaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: Alguns homens estão descendo o monte na estrada de Oronaim. Então Jonadab disse a Davi: São os seus filhos que estão voltando, justamente como eu disse. Logo ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram, eles começaram a chorar alto e Davi e os seus oficiais choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Gesur, chamado Talmai, filho de Amiúde. E por muito tempo Davi chorou a morte do seu filho Aminon. Absalão ficou 3 anos em Gesur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Aminon. Amém. Amém. Aí a gente conclui a leitura desses 3 capítulos, né? Qual a gente se propôs a estudar durante esse tempo. E hoje o pastor leu aqui agora, né, os últimos versículos do capítulo 13,
que é a continuação da história, né? Mais um fato triste, mais um fato na família, na casa do rei Davi, né? Onde Amnon, ele passa por uma situação, né? Ele se apaixona por uma das suas meia-irmãs, Tamar, mal aconselhado por Jonadab, né? Jonadab era uma pessoa que tinha influência na família lá. Ele aconselha Amnon a dar vazão ao seu desejo, né? Faz assim, faz assado, e leva Amnon a estuprar a sua irmã, a abusar sexualmente dela. Como consequência disso, o seu irmão, né, o irmão de Tamar, Absalão, ele fica extremamente irado. Essa ira vai ganhando cada vez mais força no seu coração, né? Aí a Bíblia fala que se passaram 2 anos desde desse fato de Amnon e Tamar, e Absalão só foi alimentando o ódio. Ninguém cuidou dele, né? E depois disso acontece o fato de Amnon chamar os irmãos para uma festa de Absalão chamar os irmãos, e nessa ocasião ele mata, né? Mata Amnon. E aí vem a história, a notícia, como chega a Davi, mas algo que a gente estava comentando antes, né? É interessante que mais uma vez a figura de Jonadab aparece aqui, né? Agora Jonadab aparece ali, é aquele que traz a notícia, aquele que conta como foi, que tem até eu já sabia que isso ia acontecer, estava na cara que Absalão estava planejando só contra Amnon, então não acredito que ele matou os outros irmãos. Interessante isso, né, pastor? Quanto essa figura, né, um mau caráter, Jonadab, um cara mau caráter, o quanto ele exercia influência na família de Davi, né? O quanto eles permitiam essa má influência no meio, né? O que a gente estava conversando antes, né? Nenhuma pessoa tinha acesso livre ao rei, assim, fácil. Né? Não era simples assim. Não era, Davi está passando ali na rua, Davi, meu querido, meu rei, não era assim. As pessoas, para terem acesso ao rei, tinha todo um protocolo, e pessoas bem específicas tinham esse acesso, não era de fato todo mundo. Mas pelo que a gente vê, naquilo que a gente já foi lendo, né, da conversa de Jonadab com Amnon anos antes, e o livre acesso que ele tinha aos filhos de Davi, o livre acesso que ele tinha a Davi ali estava presente, e conta de alguma coisa que de alguma maneira ele já sabia, né? Só que se sabia, quando todo mundo foi lá para a casa de Absalão, ele foi tão amigo de Amnon para dar aquele péssimo conselho a Amnon, né? Ele que criou o plano de como Amnon abusar de Tamar. Por que esse sujeito agora não foi até Amnon e diz: Amnon, não vai para a casa do Absalão? O cara tá tramando alguma coisa. Cara, se você for para lá, ele vai atentar contra a sua vida. Não, Jonadab parece ser aquele tipo de pessoa que guarda as informações para usá-las no momento em que elas são benéficas para ele. Que ele vai poder tirar algum proveito, né? Porque se Davi recebe uma notícia assim: mataram todos os seus filhos, olha que catástrofe. Jonadab vem, então ele, entre aspas, torna menor a catástrofe. Ainda é catastrófico um filho ter morrido, mas não foram todos, né? Então ele é o portador da notícia de que a catástrofe não é tão grande assim. Mas ele mesmo conta ao dar a notícia de que ele já sabia que isso iria acontecer, né? Então, como você disse, né, esse sujeito está lá. E isso me faz pensar no seguinte, Samuel. A gente diz ser pessoas de bom caráter. Dificilmente alguém diz que é mau caráter. Até os mau caráteres diz que são bom caráter. Mas a gente diz que é gente de bom caráter. Ótimo, que a palavra
encontre encaixe no comportamento. Mas se eu sou uma pessoa de bom caráter que me comporto dessa maneira, qual o motivo de eu permitir que alguém tão mau caráter fique tão próximo de mim, da minha família, e que seja uma espécie de conselheiro dentro da minha casa? Quer dizer, é incoerente, né, isso? Por que que a gente permite pessoas, se somos de bom caráter, permite pessoas de mau caráter tão próximo de nós? Isso não quer dizer que a gente não conversa, a gente conversa com qualquer pessoa, mas estou dizendo aqui da proximidade. Esse rapaz era próximo. Ele ofereceu um plano para Aminon, que foi um plano mortal. Aminon morreu por conta daquilo lá, a moça ficou uma viva, mas socialmente morta. E vocês vão continuar lendo o texto, Absalão vai morrer também depois, porque Absalão veio com um exército contra Davi. E o resultado disso é a morte de Absalão. Então aquele negócio que começou lá, que a gente já vem falando há tempos, né? A coisa começa lá pequena e tal, com uma ideia, se transforma num negócio gigantesco. Foi assim com eles também, né? Então o cuidado que a gente tem que ter, né? Se eu sou do bem, por que que eu estou ouvindo, acolhendo conselhos de quem é do mal e permitindo que essa maldade conviva tão próximo de mim? Sim. E é interessante uma coisa, né? Pela história que a gente está lendo aqui, não foi nesse texto, mas no outro texto conta, né, que se passaram 2 anos, né? No final, acho que no 28, 29, ele fala, né, que se passaram 2 anos desde que aconteceu aquele fato, né, com Aminon e Tamar. E durante esses 2 anos, Jonadab continua ali próximo, né? Poxa, talvez pudesse haver um arrependimento no coração de Aminon. E cara, por que eu fui fazer isso? Por que eu cheguei a essa situação? Chegar à conclusão de que, eu ouvi um conselho ruim, eu fui mal influenciado, eu preciso mudar. Mas pelo que a gente continua lendo, a impressão é que Jonadab continuou não apenas próximo porque era um familiar, que ele era sobrinho de Davi, né? Mas próximo, exercendo influência, sim, com acessos que pouquíssimas pessoas tinham, né? A família toda. A família toda, aos filhos e ao próprio rei Davi, né? E isso de fato nos traz para uma reflexão sobre as nossas vidas, de quem são as pessoas que a gente, entre aspas, traz para dentro da nossa casa. Entre aspas, porque agora a gente não está podendo nem trazer muitas pessoas para dentro de casa, né? Mas quem são as pessoas que influenciam as minhas decisões, que fazem parte da minha vida, com quem eu compartilho os desejos, os sonhos? São pessoas que de fato vão colaborar de uma forma positiva. E como a gente viu na história de Jonadab, colaborar de uma forma positiva não é concordar com você. Não é chegar para você e falar, não, isso que você quer é legítimo, é bom, se você está em paz, se você deseja isso no seu coração, você vai a fundo. Olha o que aconteceu com Aminon, porque ele achou que o desejo do coração dele era algo bom. Estuprou a própria irmã, viveu uma rixa com outro irmão e por fim trouxe a tragédia para si mesmo, trouxe a morte para si mesmo. Então, quem são as pessoas que estão aconselhando ou estão influenciando a gente, que às vezes não é nem alguém que a gente conhece pessoalmente, mas é alguém lá do YouTube, é um influenciador, é um comportamento que eu quero imitar, e o quanto isso tem interferido na minha vida, porque vai trazer consequências. Eu tenho que saber disso, haverão consequências. Nós já conversamos uma vez sobre algo semelhante, que foi numa live, em que a gente falou que por vezes a gente procura pessoas não para colaborarem conosco no sentido de se aquilo que a gente quer e deseja
é algo proveitoso ou não, mas estamos procurando pessoas que deem o aval para aquilo que a gente quer e deseja, que digam para nós: não, vá, faça, se é o que você quer fazer, faz, está tudo bem, né? E é interessante essa figura ali na casa de Davi, porque um pouco antes, no texto que nós lemos no último encontro, diz que Jonadab era muito sagaz, ele era muito esperto, era um sujeito muito inteligente, muito capaz. No popular do Brasil, eu diria que ele é malandro, é malandro. Se essa capacidade fosse usada para o bem, seria um homem tremendo, né? Mas era um malandro, usava sua capacidade de esperteza para o mal. E ele estava tão próximo que em 2 anos ele percebia o comportamento de Absalão. Talvez ele foi percebendo que, pelas expressões, pela fala, pelo silêncio, Absalão estava se tornando alguém cada vez mais ressentido e obcecado em se vingar de Aminon. Então era uma proximidade muito grande, né? E olha que interessante, né? Sabendo das coisas, sabendo ou pelo menos percebendo as atitudes, os comportamentos, ele poderia ser o cara que vem e fala aí um conselho, pelo menos um conselho melhor do que ele já tinha dado, né? Toma cuidado, tá acontecendo isso e aquilo. Mas Aminon não era o cara que queria confrontar, que queria trazer a notícia ruim. Mesmo quando ele traz essa notícia... Jonadab. Mesmo quando ele traz a notícia para Davi, né? Que, na verdade, não foram todos os filhos que morreram, foi só Aminon. Ele não é o cara que ele quer confrontar, é o cara que está sempre na parte boa, né? E eu trago isso de novo para o nosso dia a dia, né? Acho que uma coisa importante é a gente tomar cuidado com as pessoas que só fazem parte da nossa vida nos bons momentos. Porque a amizade verdadeira, a amizade de Deus, alguém de Deus na nossa vida, muito provavelmente vai ser aquela pessoa que vai nos confrontar, que vai nos questionar, que vai nos tirar da zona de conforto e muitas vezes falar: não é esse o caminho, seu coração está tentando te enganar. E Jonadab não era esse cara, né? Jonadab era o cara do bem bom, né? O malaco. E às vezes a gente traz, na nossa cultura, a gente traz isso, né? Que o malandro, o espertão, é o cara bom, é o cara certo. E às vezes na nossa cultura, a gente até traz isso como algo positivo. De fato não é. Nós somos de uma cultura muito do futebol, né? Como a gente admira os jogadores que têm um comportamento reprovável, os grandes ídolos do futebol, em grande parte, são pessoas que têm um comportamento reprovável no dia a dia, mas são grandes ídolos. E você tem jogadores que têm futebol também em alto nível, mas são rejeitados como grandes ídolos porque tinham socialmente e no dia a dia um bom comportamento. Quer dizer, é uma questão cultural, como assim, que para ser bom de fato, você tem que ser malicioso, você tem que ser malandro, você tem que ser sagaz. Que ser bom é coisa ruim. Que o bom mesmo é ser malandro, como eu gostei dessa expressão que você usou, malandro. O malandro é que é bom de verdade, o enganador é que é bom de verdade, o trapaceiro é que é bom de verdade. A gente traz isso para as nossas relações amorosas, Samuel. Não só mulheres, não. Homens e mulheres trazem isso para as relações amorosas. Sim. Se casam tomando por base essas coisas, rapaz. De que pessoas malandras são bons amantes. E de que os bonzinhos não são. É verdade mesmo, né?
É aquela e como tudo, né, desde dessa história que a gente está vendo, tudo traz as consequências. Todas as coisas estão muito entranhadas, especialmente no tempo que a gente vive, né? As relações, uma atitude, uma palavra, tudo ganha proporções, né? Traz consequências. É o que aconteceu com a história que a gente vem contando aqui desde o capítulo 11, né? Quando começou com uma intenção no coração. Essa intenção não foi repensada, não foi colocada sobre uma nova perspectiva, mas ela foi alimentada, foi colocada em prática. As consequências que ela trouxe foram as tentativas de resolução, foram as piores possíveis, mal aconselhadas, e traz aqui uma história catastrófica, né, que a gente está estudando já há algum tempo. Então, não começou grande, não começou gritante, começou com um simples desejo, uma simples intenção. Isso tudo começou, se você voltar lá no capítulo 11, no primeiro versículo do capítulo 11, toda essa história começa dizendo no primeiro versículo do capítulo 11: numa tarde, Davi foi dar uma volta no terraço do palácio. Começou lá. Algo que a gente vai conhecendo a história e vendo que todas as coisas são consequências dessa atitude que Davi e Batseba tomaram ali. Grandes consequências. E às vezes a gente, no nosso dia a dia, às vezes nós estamos passando por situações difíceis, situações, e não estou querendo dizer aqui que tudo tem a ver com algo que a gente já fez, mas muitas vezes são consequências de pessoas que estão permeando a nossa vida, que estão nos influenciando, decisões que nós tomamos e ainda não reconhecemos que foram decisões erradas, que precisam de arrependimento, precisam de repente de perdão, e que a gente fica tentando só resolver a consequência, né? Nunca chega na raiz do problema. Por isso a importância da gente ter o tempo de reflexão, né? Ter o tempo de parar para pensar, gastar energia com isso, gastar energia nos conhecendo o nosso coração, né? O tema da nossa série é esse, né? Os caminhos do coração. Porque muitas vezes a palavra nos diz isso, né? Que enganoso é o coração do homem. E às vezes a gente se deixa iludir por isso. E o tempo que a gente vive nos incentiva a isso, né? Não, seguir o desejo, seguir o coração, seguir o que te faz bem. Mas nem sempre o que nos faz bem imediatamente, satisfaz um desejo imediato, vai ser perpetuamente bom, né? Sim. Muitas vezes é o contrário, né, que acaba acontecendo. A gente não pode isolar os momentos como se eles fossem uma história de vida. A história de vida é maior, e só que os momentos colaboram muito na história da vida, né? Então é preciso tomar cuidado. Acho que é daí a importância também, pensando de uma forma prática, né, da gente submeter os menores detalhes à nossa relação com Deus. Diante de Deus, nós somos filhos, a palavra usa algumas referências, né? Somos filhos, somos servos, somos criação de Deus. Então, em todas as referências, nós somos submissos a Deus, né? Seja enquanto filhos, enquanto servos, enquanto criatura de Deus. E trazer isso para o nosso dia a dia, né? Para submeter todas as coisas da nossa vida, por menores que sejam, a Deus, e decidir a partir disso, trazer pessoas para o nosso convívio que nos ajudem, que nos aproximem de Deus para as questões mais simples do dia a dia. Porque, como você falou, né, às vezes é uma coisa tão pequena, um fato tão pequeno, só que dentro da história ele pode desenrolar proporções gigantescas. E Deus,
tem a capacidade, Ele é Deus, de ver a vida como um todo e saber cada momento o quanto Ele vai interferir na nossa vida, né? Nós não, nós temos a capacidade de pensar, eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos quando a gente terminar a gravação do vídeo, mas Deus sabe. Então, submeter-se a Ele nessas decisões e saber que Ele tem infinitamente mais capacidade do que nós para escolher e decidir, é algo que de fato vai tornar a nossa caminhada, a nossa jornada, né, os caminhos do nosso coração muito mais leves, muito mais tranquilos. E claro, todas as lutas que se propuserem na nossa vida, sabemos e termos consciência de que Deus estará conosco. Amém. E mais uma coisa, reconhecer erros. A gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer que erra. E quando alguma vez a gente reconhece que erra, a gente não quer dar o braço a torcer. E como? Por que não? Samuel, como você disse, nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos. Quando a gente faz um plano, quando a gente tem um planejamento de fazer alguma coisa, a gente não tem certeza de que se aquilo vai dar certo. Não tem como ter certeza absoluta, porque a gente não sabe. Mas tem uma coisa que a gente pode ter certeza, que haverão erros. Isso a gente pode ter certeza, haverão erros, porque todo mundo erra. E eu acho, chega a ser... E quando erra, tem uma dificuldade grande de mentir, né? Não, chega a ser, para mim, chega a ser um comportamento infantil. Quando a gente quer fazer de conta que a gente não erra. Ficar explicando os nossos erros, tentando transformar eles num acerto. Cara, a gente erra. Então precisa reconhecer isso o mais rápido possível. Sim. A gente erra tentando acertar. Imagina quando aquilo que a gente vai fazer já não está lá muito certo. Já conscientemente já sabe que é, né? É isso aí. Mas hoje nós estamos fazendo esse último estudo, né? Eu gostei muito dessas conversas, desse estudo. E a gente quer aproveitar também e pedir para os irmãos que nos deem retorno, né, a respeito do vídeo. Se quiser deixar no comentário, se quiser nos procurar também. É importante para a gente saber como foi recebido pelos irmãos também, muito também porque a gente se preocupa que esse conteúdo realmente ache nos irmãos um coração aberto para aprender e para transformar, né? Porque quantas vezes eu li o texto aqui e pensava sobre a minha vida, falava, caramba, antes de pensar em ensinar alguém, eu preciso aprender disso, né? E de fato, graças a Deus, eu acredito que foi um tempo de bastante proveito para mim, espero que para os irmãos também, acredito que para o pastor, para o Bruno que acompanha por trás das lentes, que é um tempo que a gente, trazendo agora para o dia que nós estamos, né, o comecinho de 2021, todos queremos um ano melhor. Eu acho que ninguém chega para alguém agora, né, você deseja um feliz ano novo, né, um triste ano novo, ninguém faz isso, né? A gente quer o melhor para nós e para o nosso país, para todo mundo. Mas de fato nós podemos fazer muito para que o nosso ano seja melhor. Nem todas as coisas estão ao nosso alcance de mudar e transformar, mas de fato muito está. E acho que a gente pode chegar no final de 2021, no mínimo, mais tranquilo de falar assim, eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor, diante de Deus eu estou tranquilo. Quando eu errei, me arrependi. As mudanças que precisavam ser feitas, eu fiz. Então, acho que o meu desejo para todo mundo que acompanhou é que você possa colocar em prática as coisas que você está aprendendo. Com isso, de fato, eu creio que o ano será um ano melhor. Amém. É isso, meus irmãos. Encerramos essa série. Agora vamos pensar numa nova série, também relevante, de um assunto relevante para as nossas vidas. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu sugiro a você, volta lá no primeiro, assiste a série toda. Ela é boa, é abençoadora. E também
compartilha isso com outras pessoas. Quando a gente fala sobre compartilhar, não é porque a gente está em busca de seguidores. Quem tem que ter seguidores é Cristo. Na verdade, a gente está em busca de seguidores para Ele. Estamos em busca de seguidores para Cristo, não para nós. Não é porque a gente quer ter muita gente lá no canal do YouTube, num sentido de que estão atrás de nós. Não é isso. Quando a gente fala de compartilhar o conteúdo, é para abençoar outras vidas. Olha que maneira fácil de você abençoar vidas. Simplesmente compartilhando esse material com eles. Eu recebo tanto compartilhamento de vídeo, texto todos os dias, porque as pessoas entendem que aquilo lá vai abençoar a minha vida, né? E eu entendo também que os nossos estudos podem abençoar por demais a vida de pessoas que não estão próximas de nós geograficamente, fisicamente, né? Então compartilha, assiste, seja abençoado e compartilhe para abençoar em nome de Jesus. É isso aí. Pedi para o pastor encerrar com uma oração, então, pastor. Santo Deus, Pai querido e bendito, louvamos e glorificamos o Teu santo nome por esse dia que o Senhor nos deu para viver, ó Pai. Obrigado pela oportunidade, Deus, de termos refletido nesses textos da Tua Palavra que trouxeram tantas coisas boas de reflexão para as nossas vidas, ó Deus. Que seja assim na vida de todos aqueles e aquelas que assistirem a essa série de estudos, ó Deus. Quebranta os nossos corações para que o Teu Santo Espírito, ao falar a nós, encontre terra fértil, para que sejamos cada dia mais e mais edificados no Senhor. Abençoa-nos nessa jornada. É em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Até o próximo encontro. Pessoal, mais uma vez agradecemos a vocês e esperamos ansiosos para começar uma nova série e ter vocês com a gente de novo. Grande abraço e até mais.